Dali gurizada, Biblicamente Podcast aqui, episódio número 8 da nossa nova série, vamos dizer assim, Sim. Sobre a Bíblia, sobre as Escrituras. Hoje a gente quer falar sobre a importância das Escrituras para o Velho Testamento, né? A gente vai fazer meio que uma linha do tempo, né, desse período, aí desde a lei de Moisés até os profetas e os livros de sabedoria. Então a gente convida para sentar na mesa. A ideia aqui é pensamento bíblico simplificado. A gente quer falar de coisas profundas, mas sem deixar complexo, para ser acessível, para tu se sentir à vontade aqui na mesa, pegar a tua Bíblia, o teu café. Então vai te arrumando aí, já pega a tua Bíblia. Sempre é bom lembrar, né? Eu estou usando a Almeida, a minha versão da Bíblia aqui. O Zeca vai usar a King James atualizada, né? E eventualmente a gente usa algumas outras versões, mas a gente sempre referencia quando a gente troca de versões para tu não ficar confuso aí. Mas a ideia de todas as versões que a gente usa é sempre a mesma. Zeca, prazerzão. Estamos aqui de novo, meu amigo. Sejam bem-vindos, nossos amigos aí, espectadores ou ouvintes, não importando a plataforma que tu está nos ouvindo ou assistindo, YouTube, Spotify. Tu está talvez já no nosso canal de cortes, que deve inaugurar essa semana. Sim, né? A semana sim. Que a gente está gravando deve ir ao ar o nosso canal com cortes, vídeos menores, vídeos curtinhos, mas com conteúdo bem legal, bem bacana. Sempre muito feliz. A gente está aqui sempre muito feliz, como sempre, na mesa, tomando café, com a Bíblia aberta, e como Jada já disse, a ponta da mesa é para vocês. Pega a tua Bíblia, pega a tua caneca de café e vem junto com a gente. Tem bastante conteúdo, cara, tem muita coisa para a gente conversar hoje. O Jader comentou, a gente traçou uma linha cronológica. A gente quer falar da importância da Escritura já para o pensamento do Velho Testamento, para o povo daquela época. Então, a gente quer começar lá em Moisés, na lei, no surgimento da lei, quando Deus dá a lei ao povo de Israel. E nesse episódio a gente quer caminhar no mínimo até o começo do reinado de Davi, até ali mais ou menos o livro dos Salmos, quando ele começa a escrever algumas coisas. Fica com a gente, tem muita coisa boa. Na dúvida, aperta o pause, abre a Bíblia, lê, entendeu? Dá-lhe play de novo, que vai dar tudo certo. Boa, sempre válido comentar. Te inscreve aí no nosso canal se tu não é inscrito. Ativa o sininho para quando sair o episódio ele te notificar. Se, mesmo tu pausando o vídeo, como o Zeca falou, lendo, tu ficou com a dúvida, deixa no comentário. Tempo tal ali, versículo tal que vocês falaram. Eu não entendi o que vocês quiseram dizer. A gente responde prontamente, a gente está aí para isso. Sim. Fica à vontade, a ideia é a gente pensar a Bíblia e trocar a ideia, né? Tu sentar na ponta da mesa também é nos perguntar, é nos acrescentar quando tu achar que for legal. Então, como o Zeca falou, a gente vai começar no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, a famosa, conhecida como a Shema, né, que era uma porção das escrituras em que os judeus, acredito que até o dia de hoje, decoram. Sim. Por tradição. Sim. Né? Eles recitam 2 vezes ao dia, acho que uma de manhã e uma depois de escurecer. Né? Então, Deuteronômio a gente vai ler do 6, do 1 ao 17. Vale lembrar também as nossas redes sociais, Facebook, Biblicamente Podcast, Instagram, biblicamente.pdc. Então procura lá, a gente tem conteúdo semanal, além aqui do YouTube, do Spotify, a gente tem lá. Então fica à vontade para seguir a gente, chamar a gente por lá se precisar. E bora lá. Vamos ler então? Eu vou começar aqui lendo na Almeida, aí a gente vai trocando ideia. Deuteronômio 6 a partir do 1. Show. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízes que mandou o Senhor teu Deus que te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados.
Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor, teu Deus, introduzido na terra que, sob juramento, prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantastes, e, quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueça o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirá pelo nome jurarás. Não seguirá a outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os teus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Boa. Então aqui a gente tem o trecho da Shema, né? É sempre legal comentar que o livro de Deuteronômio ele foi escrito por Moisés, né? Isso é sempre uma prática boa de se fazer, sim, entender quem escreveu, o que estava acontecendo, né? O contexto, sim, histórico. Quem, quando e para quem, né? Para quem, né? O público, né? Para quem está escrevendo. Então, isso é extremamente importante, até nos ajuda a entender porções das escrituras, né? Ao meu ver, principalmente no Novo Testamento, quando mistura bastante os povos, né? De destino. Então, Moisés escreveu o livro de Deuteronômio na finaleira da vida, né, para uma geração que não viu a saída do Egito, né. Basicamente, estava vivo 3 ou 4 pessoas nesse momento em que ele escreveu, que eram Moisés, talvez Arão, a gente não tem totalmente certeza, né, Josué e Caleb, que foram os únicos, esses dois últimos foram os únicos 2 que entraram na Terra Prometida, né. Então, Moisés ele até vem relembrando dessa saída do Egito, né, a história dos pais daquela geração, e vem dando instruções para o pós, né? Para aquela entrada, porque ele sabia que nem ele acabou... ele não entraria. Não entraria, né? Então, a gente entender isso já é um bom ponto de partida, entender que Deuteronômio é uma repetição da lei, um resumo, uma memória da lei para guardar para as próximas gerações. Cara, e todo resumo é sempre uma glória, né, cara? Sim, sim. Meu Deus do céu, cara, quando tu lê Levíticos, é tanta lei, é tanta rito cerimonial, ritual de purificação, ritual de lavagem, de limpeza. Caramba, tem ritual para tudo. Tem lei até para mofo de casa. Tem lei para tudo, cara. E Deuteronômio é esse resumão. Ele é o 5º livro da Bíblia, é o último do Pentateuco, como assim chamado, e ele é o resumo dos primeiros 4. Então, Moisés está no fim da vida, sentado no pé do monte, ele chama aquela geração que tinha menos de 20 anos quando os espias se rebelam e promovem quase que um motim contra Moisés e contra Deus, e por isso quem tinha mais de 20 anos ficou jurado por Deus de que não entraria na Terra Prometida. Moisés está diante daquela geração nova, pessoas que na época tinham menos de 20 anos e que agora estavam por entrar na Terra Prometida, mas que ele próprio não entraria. Como um bom líder, como um bom libertador, o que ele faz? Ele senta e ele expõe a lei, ponto a ponto, de novo para aquela geração.
Porque o medo é o seguinte, e a gente vai ver isso acontecer, a gente vai ler que isso aconteceu no futuro. Quando Moisés morrer, ou o pensamento de Moisés, né? Quando eu morrer, se eles não tiverem a lei de Deus, eles vão se perder. Sim. E ele faz esse resumo, ele traz toda essa trajetória, ele vai mostrando como as coisas aconteceram, como foi a libertação, como foi o cuidado de Deus. O verso 9 é interessante, e a gente está falando da importância da Escritura, por isso ele me chamou a atenção. Diz, tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa. A gente já falou isso aqui, acho que a gente não falou isso na abertura. No nosso canal tem uma série falando sobre cristologia. São 6 episódios e lá a gente falou muito dessa coisa da importância da lei escrita. No episódio anterior, o 7, a gente falou sobre isso também. E, cara, esse é o texto. Moisés está dizendo, escrevam a lei do Senhor nos umbrais das portas, escrevam em pequenas tiras que vocês carreguem na mão direita, na testa, né, que são os tefilins. Cara, Deus escolheu esse meio para comunicar com o seu povo. Tanto daquela época, quanto da nossa época. E aí vem a glória, que tu já falou várias vezes, que é o achado arqueológico bíblico mais importante da história, que são os livros do Mar Morto, lá da caverna de Qumran. Cara, existe muita fidelidade entre os textos mais antigos e aqueles encontrados no Mar Morto. E isso prova a sabedoria de Deus. Isso mostra que a escolha de Deus de se comunicar por nós através de algo escrito, ela é uma escolha sábia. Não fosse por isso, talvez a gente nem soubesse quem foi Moisés. Sim. Talvez só o povo de Israel teria em sua memória a história de grandes líderes, mas nós aqui brasileiros a gente nunca ia saber. E Deus escolheu assim. Sim. Então esse verso é importante, cara. Esse texto, ele arde no meu peito quando a gente percebe o que Deus está falando, quando percebe a ordem que Moisés dá, a partir do verso 4. Ouve, ó Israel, isso é Shema, né, que a gente está falando, é a palavra grega e significa isso. Ouve e obedece. Né? Alguns teólogos vão dizer que esse é o sentido, não é apenas ouvir, é ouve e obedece, ouve e põe em prática. Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Por isso, amarás o teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento que Jesus vai dizer ser o mais importante. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. E o 7, tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras, quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e também ao te levantares. Isso é muito poderoso. O testemunho que... E eu sou pai, o Jader ainda não, mas está trabalhando para isso. O testemunho poderoso de um pai para o seu filho. E aqui não é sentar o filho todo dia e pregar para ele. Sim. Não, mas é ensinar. Por isso ele vai usar esses exemplos, né? Conversarás quando? Estiver sentado em casa. Sentado em casa a gente não quer pregar para ninguém, irmão. A gente só quer trocar ideia. Sim. Que é o que a gente está fazendo hoje aqui. A gente não está pregando para vocês, não. A gente está abrindo a Bíblia e conversando. E é nesse nível que Moisés disse que o povo de Israel deveria passar à próxima geração. E aí ele vai falar, também as atarás, verso 8. Também atarás destas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa, como filactérios. Aí vem a parte da escritura, daquilo que é escrito. Como é bom, mano. Como é precioso, e a gente falou isso quando conversou sobre cristologia. A gente falou isso no episódio anterior, o episódio 7, que é o primeiro dessa série sobre a importância da Bíblia. Como é bom a gente poder sentar e abrir a Bíblia. Como é bom a gente receber mensagem que nem aquela que eu te mandei, do cara que nos assiste, que está presente aqui com a gente todo episódio, e que decidiu resgatar uma Bíblia que ele tinha guardada para poder nos acompanhar. Cara, isso é uma glória. Sim. Isso é muito bom. No 2 tem um ponto que é legal destacar, né? Por que a gente precisa guardar? Por que a gente precisa conhecer, né, a palavra de Deus? E ele dá a resposta no 2. Para que temas ao Senhor teu Deus
e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, e tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados, né? Por que Moisés estava lembrando? Porque toda uma geração padeceu no deserto, estimam, se eu não me engano, acho que o número mais alto é 6 milhões que saíram do Egito, e os mais baixos 3, se eu não me engano, né? Então vamos deixar no meio, né? Milhões de pessoas morreram no deserto. Não é por fome, não foi por falta de roupa, por hipotermia ou hipertermia, não sei se existe. Porque todas essas coisas Deus cuidou e Deus proveu para que não acontecesse. Exato. Né? Mas foi porque eles não fizeram uma coisa simples. Obedeceram ao Senhor. Né? A gente, depois, a gente pode até fazer uma série só sobre a peregrinação no deserto, os erros do pessoal, mas sempre tentando voltar aos velhos costumes de adoração, a comida do Egito. Eles eram os escravos, passaram se lascando um tempão, estavam mal, sendo oprimidos, presos, né? E queriam voltar. Sabe? Por causa de alho. Por causa de alho poró. Por causa de alho poró quando né? Eu quero voltar pro Egito, terra da escravidão, porque lá eu podia comer alho poró. Comer alho, cara, cartão do céu. Não precisava nem na padaria. Não precisava nem fazer. Meu Deus do céu, cara. E é por isso que Moisés estava relembrando. Para aquela geração aprender a temer ao Senhor, né? Sim. O temor, ele é uma reverência, ele é um medo reverencial. Um medo de desagradar, de desobedecer, né? A King James traduz aqui, inclusive, quando tu falou temor, deixa eu achar o verso, mas ela fala sobre amor reverente. É o 2. É o 2? O que eu citei pelo menos é o 2. Não, mas em outro momento que tu leu, eu lembro de ter lido aqui. Ela traduz esse temor como um amor reverente. Sei lá, tá na Bíblia. Mas é isso, cara. Aqui, ó, achei, glória. O 13. É a Yahvé, o Senhor teu Deus, que deverás amor reverente, temor. A ele servirás e pelo seu nome jurarás. Isso é o temor, né? Esse amor reverente. E é muito da relação daquele lado do planeta lá entre pai e filho, né? Sim. A gente olha muito a relação, por cabeça de leitor, do que o pessoal chama de Ocidente, mas o Oriente tem muito, ainda hoje, ainda que menos, essa reverência, esse amor, esse medo de não desagradar, esse temor, muitas vezes, pelo castigo, né? Porque não vamos ignorar, rolou muito no Antigo Testamento e vai rolar muito futuramente, né? E então, o que Moisés disse para aquela época, pro pessoal? Olha, atentem, ouvem, para vocês aprender a temer. E isso serve para nós hoje. A gente sempre fala, hoje parece que a gente tem um problema que a gente confunde a paciência de Deus com impunidade. A longanimidade com impunidade. Sabe? A gente acha que, eu tô pecando, tô vivo ainda, não caiu não vai dar nada. Um fogo do céu, dá para seguir. Mas não, vai ter um julgamento, vai ter um trono branco, e mesmo que Deus perdoe os nossos pecados, a gente vai encarar a consequência deles, né? Então, por isso que a gente hoje precisa estar relembrando dessas coisas. Para saber que Deus, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus justo, um Deus santo, e zela pela santidade, zela pelo seu nome, né? Eu gosto da frase, tu sabe, é um pastor americano chamado John Piper, e ele diz, fear, it's fear. Ou seja, nessa dúvida, né? Temor, medo, eu tenho que ter medo de Deus. E ele vai dizer, cara, o que está escrito é fear, né? No inglês a palavra é essa, é medo. E ele diz, medo é medo. Então, é isso. Só que o medo de Deus não é por castigo, meramente. É o que o Novo Testamento vai dizer, né? A gente não está com medo de Deus por medo de castigo, não. A gente teme a Deus, ou a gente tem esse medo de desagradá-lo por amá-lo reverentemente, por reconhecer nele essa santidade. E o verso 17 talvez seja o que conclua, foi o que concluiu a nossa leitura, mas talvez seja também o que conclua o nosso raciocínio, né? Observarás cuidadosamente os mandamentos de Deus, bem como os preceitos e decretos que ele te ordenou.
Moisés está apontando para tudo o que ele escreveu, para toda a história. Tu falou no começo, Moisés foi quem escreveu Deuteronômio. Sim, mas ele também escreveu o relato do Gênesis, ele também escreveu Êxodo, ele também escreveu Levítico, ele também escreveu Números e Deuteronômio, e alguns ainda dizem que ele escreveu o Salmo 91. Uhum. Então, esse cara escreveu essas coisas com objetivo e ele está encerrando a vida dele dizendo isso. Estejam atentos, observem cuidadosamente as coisas que estão escritas, as coisas que Deus fez e como que eles podem observar isso? É pelo que ele escreveu. Aquela geração talvez não se lembre, porque tinha menos de 20 anos quando as coisas aconteceram. Sim. Aquela geração talvez não se lembre das pragas, mas Moisés registrou isso lá em Êxodo. Aquela geração talvez não lembre da história que os pais contaram sobre como o mundo foi criado, como as coisas vieram a existir. Uhum. Moisés teve esse cuidado e se deu a esse trabalho de escrever o relato do Gênesis. Então, ele está apontando para o que escreveu e disse, observem cuidadosamente essas coisas. Sim. E o observar, né, não é só questão intelectual. Uhum. Fala de uma vida prática, né? Sim. De observar, comparar a escritura, comparar a lei, né, a Torá, como eles tinham, com a vida. Olha, a lei diz isso. Eu levo a minha vida dessa maneira. Uhum. Então, né, eu preciso adequar a minha vida à lei, né? Observar vai muito além de um conhecimento intelectual, mas de colocar aquilo em prática. A observância, né? A observância. Quando Jesus vai falar sobre a observância da lei, ele está falando disso, dessas práticas que os fariseus tinham, as práticas da lei. Ainda que eles fizessem com a ideia errada, a gente vai chegar nisso em algum ponto da nossa trajetória aqui no Biblicamente, mas ainda que eles fizessem isso com a intenção ou com o entendimento errado daquilo que a lei queria, mas Jesus fala sobre essa observância, que é o Shema. Por isso a gente começa o episódio de hoje por aqui. Não é apenas ouvir ou apenas ler, é ouvir e obedecer, ler e obedecer. É isso que Moisés está ressaltando. E transmitir, né? Com certeza, com certeza. Passar para a geração seguinte, passar a bola para frente, para que não morra em nós, né? Sim. Para que não morra em mim. A fé eu preciso passar para frente. E qual é o melhor caminho? Qual é a melhor pessoa para quem eu posso transmitir? Cara, meus filhos. Por enquanto uma, mas quem sabe daqui para frente mais 2, 3, 4, 5, sabe Deus quantos filhos eu vou ter. E quero eu transmitir para todos eles. Sim. Boa. Vamos caminhar um pouquinho. A gente tem 2 folhinhas para frente, dependendo do tamanho da tua Bíblia. Vamos para Deuteronômio no capítulo 8. E a gente vai ler do 1 ao 3. Quer ler na King James, hein? Vamos lá. Deuteronômio 8, do 1 ao 3, diz assim: Portanto, tenham o cuidado de obedecer todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que Yahvé, sob juramento, prometeu a vossos antepassados. Traze sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer a seus mandamentos ou não. Verso 3. Ele te humilhou, fez que sentisses fome e te alimentou com um maná, que nem tu nem teus pais conhecieis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Boa. É um aleluiamento, É né? um aleluiamento. E aí a gente começa a entender, a gente vai lendo ou relendo Deuteronômio e começa a entender e ver como ele é importante, né? Eu vi uma anotação, eu não parei para contar, mas dizem que é próximo a 100 o número de menções ao livro de Deuteronômio no Novo Testamento. E Jesus aqui citou esse versículo 3. Porque é o resumo, né, cara? Que é o resumo. É mais fácil tu... cara. E quando perguntam para ele também, né, tu citou ali por cima, né, qual a lei mais importante? Cara, ele vai no resumo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Poderia referenciar Êxodo 20, que é o decálogo, são os 10 mandamentos, mas sim, Jesus intencionalmente aponta para Deuteronômio 6, onde é a Shema, que é aquilo que estava
mais facilmente gravado na cabeça de todo judeu. Sim. Porque é o texto que todo judeu, naquela época e até hoje, todo judeu cita diariamente, todo judeu tem esse texto na mente. Cara, Jesus aponta intencionalmente, dizendo, não, o maior mandamento vocês sabem. Todo dia vocês recitam ele. Sim. E outra coisa que eles destacam, como a gente falou, é de trazer, né, na memória, Sim. se relembra, né? Ele vai falar aqui na Almeida, recordar-te-ás, né, de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Então, não esqueçam, tanto as coisas boas, quanto também as coisas ruins causadas pela desobediência, né? Então, e ainda hoje é importante para a gente trazer isso à memória. Sim. Sabe? É aquilo que eu falei, talvez o juízo de Deus ele não seja tão imediato, né, nos nossos dias, mas ele segue sendo o mesmo, né? Uma das características que a gente tem que contar com Deus é que ele é imutável, ele não muda, não tem sombra de variação, como vai dizer lá em Tiago, se eu não estou enganado. Isso aí. Então, a gente precisa trazer vivo o cuidado de Deus, entender a lei dele, entender as consequências de desobedecer, as consequências de obedecer, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, e sempre estar relembrando. Sempre é bom relembrar, sempre é bom a gente continuar lendo a palavra, por mais que a gente já tenha lido toda. A gente já leu a Bíblia de capa a capa, mas a gente precisa estar sempre lendo, relembrando, relendo. Daqui a pouco a gente atenta para um ponto que a gente não tinha prestado atenção. A gente vai crescendo como filho de Deus, também vai se atentando para coisas diferentes, né? Então é sempre trazer vivo a memória a obra de Deus na nossa vida, né? É interessante, cara, esse texto, o verso 2 aí, traze, na King James, né? Traze sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu. E essa expressão, trazer viva a memória, me lembra o texto de Lamentações, quando Jeremias ele está diante da Israel que foi sitiada, tomada, destruída, saqueada, que teve o seu povo levado cativo para a Babilônia. E Jeremias se vê naquela situação, Lamentações 2, se eu não me engano, e diante daquele cenário ele começa a fazer comparações, né? E ele diz, cara, hoje, naquele momento que ele vivia, os meus olhos estão vendo pessoas jogadas na rua, e essas pessoas estão tão magras que eu posso contar os ossos do corpo. Alguns tempos atrás, essas mesmas pessoas estavam em palácios, eram príncipes e princesas do povo. E diante de tudo que aconteceu, por conta de tudo que aconteceu, que foi a desobediência da lei, que foi o abandono intencional da lei, eles estão nessa situação. E ele vai dizer, eu me lembro dessas coisas, o meu coração chora. Todavia, eu procuro trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sim. E o que é que ele trazia à memória? É a lei. É o que a gente conversava antes, e a gente já falou em vários episódios anteriores. Assim como no Novo Testamento, não tem como Paulo citar as cartas de Paulo, porque Paulo estava escrevendo suas cartas, ainda que Pedro, na segunda carta, ele referencie que Paulo escrevia cartas, mas ainda assim eles não olham para a Bíblia deles como o Novo Testamento. Não, eles olham para todo o Velho. Agora, o caminho que a gente está propondo hoje é um caminho no qual, no Velho Testamento, os profetas eles não vão referenciar eles mesmos. Então, Jeremias não vai dizer, como disse o profeta Isaías. Não, talvez não tinha esse acesso, mas todo o Velho Testamento vai olhar para trás. E para trás, o que tem como fundamento? A lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o Pentateuco. É isso que Jeremias queria trazer à memória. Sim. Era isso que dava esperança para Jeremias. E olha que loucura. Hoje a gente olha para o Pentateuco com desprezo. A gente não, mas tem uma galera que olha para o Pentateuco com desprezo porque diz, não, a lei não é para os nossos tempos. Cara, Jeremias, num tempo de destruição absoluta, ele olha para o Pentateuco como fonte de esperança. De onde que ele tira essa esperança? De um texto como esse. Deus te humilhou, verso 3. Fez que tivesses fome, mas te alimentou com maná. Tu e teus pais não conheciam. E ele fez isso. Para quê? Para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão,
mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Alguém num momento de destruição, como Jeremias está vivendo, olha para esse texto e diz, caramba, é por isso. Sim. Deus está humilhando a gente porque a gente pisou na bola e existe a necessidade desse retorno à palavra. Por que a palavra é chamada de pão? Por que Jesus diz que ele é o pão? Porque pão é o que sacia a fome. E quem tem fome todo dia. Uhum. E quem tem fome todo dia tem que comer todo dia. Por isso a necessidade da gente se relacionar, que é o que tu está falando, diariamente com a Bíblia. Ler diariamente a Bíblia. E aí eu vou repetir o que a gente já falou também em episódios anteriores. Tu não precisa começar lendo todo o Velho Testamento, tu não vai conseguir ler um livro por dia de arrancada, mas é importante que tu pelo menos dedique aí alguns minutos da tua rotina diária para sentar e ler uma porção. Zeca, sentei, li e não entendi nada, não dá nada. Amanhã continua. Senta e lê. Daqui a pouco as conexões vão ir sendo criadas, tu vai começar a entender as coisas. Cara, e é questão de tempo para te ficar maluco que nem a gente. Exato, tá aqui fazendo um podcast. Exato. O destino da tua vida, se tu ler muito, é isso. Meu Deus do céu, cara. Vou tomar mais um café, Jada. Quer? Não, né? Quer também? Ah! Vamos dar. Tinha dito que só queria água. Só porque tá 200 graus lá na rua. Feito. Boa. E outra coisa legal também, ainda que a gente não esteja falando do que rolou no tempo do Novo Testamento, Jesus, ele cita esses textos aqui, né? Quando Satanás vai tentar ele em Mateus 4, isso. O que ele fala? Também está escrito, né? Satanás vem falando, mas não está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem, né? Perfeito. Jesus vai falar, também está escrito. Então, Satanás vem com uma visão distorcida, né? Da Escritura, citando a Escritura, mas distorcendo, assim como desde o início ele fez, né? Sim. Não foi isso que o Senhor teu Deus disse, que Deus disse lá para Eva, né? Então ele vem distorcendo e falou, não, Jesus está ensinando, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Excelente. Cara, passado o período de Moisés, Deus já havia dito para ele escolher um sucessor. Deus já tinha mostrado para ele quem era o sucessor. E é para esse cara que a gente vai olhar um pouco. A gente tem bastante texto para ler sobre ele. E esse cara é Josué. Josué é um dos dois, né? Que sobreviveram daquela geração passada. Então, quando Moisés manda espias para a Terra Prometida, são 12, 10 voltam com relatório negativo, dizendo, não vai rolar, a gente não tem chance, Deus nos trouxe aqui para nos matar, vamos abandonar. 2 homens se levantam e dizem que não, que se Deus prometeu, ele vai entregar e que eles usariam as mãos para agarrar isso, para agarrar essa promessa. Um deles é Caleb e outro deles é Josué. Esse cara é escolhido sucessor, é ele que vai conduzir o povo de Israel para a Terra Prometida e ele tem uma relação muito legal com a Escritura. A gente vai ver na vida de Josué, ele está o tempo todo olhando para a lei, ele está o tempo todo trazendo a memória, mantendo viva a memória do que Moisés tinha dito para ele. Vamos dar uma olhada lá. Josué capítulo 1, do verso 1 ao 8. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais.
Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ó, tá aí. Esse já é o ponto, né? Sim. Então, é o 6º livro do Velho Testamento, e Deus está dizendo para Josué o quê? Olhar para os 5 anteriores. Exato. Né? Olha e tenha o cuidado para agires ou para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, da lei que te ordenou Moisés, o meu servo. Continua. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto ele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. De novo, que o livro da Torá, da lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir. A gente pode encerrar o episódio aqui. A gente poderia encerrar o episódio aqui. Cara, Deus está dizendo isso para Josué. Não é nem Moisés que está dizendo isso, porque o texto começa dizendo: logo após a morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Eterno a Josué. Então Deus está comunicando a Josué, dizendo: olha para o que Moisés escreveu, medita no que Moisés escreveu, medita nessa lei, olha para essa lei, ouve essa lei, pratica essa lei. Por quê? Agindo assim, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Josué, mano, ele é um cara que eu particularmente gosto muito. Por quê? Porque ele é um líder bélico, então ele vai para a guerra, ele é o cara que está com a mão na massa, mas ele também é um cara muito fervoroso em sua fé. Ele está o tempo todo olhando para a Escritura, que naquele tempo, repito, a Escritura para Josué são os 5 primeiros livros. Josué está olhando para a Escritura e ele está mantendo viva essa memória do que Moisés ensinou, do que Deus comunicou, de como Deus cuidou, do porquê das coisas. Do que ele viu, né? Do que ele viu, porque ele sim se manteve presente, não morreu durante a peregrinação no deserto. E é um detalhe que eu sempre gosto de mencionar sobre Josué, é o seguinte: a Bíblia toda sempre vai narrar pontos positivos e pontos negativos, e normalmente são mais negativos do que positivos, de vários homens e mulheres de Deus, vários personagens bíblicos, principalmente esses que estão alçados ao cargo de liderança. Josué, ele tem um deslize só registrado, um só, que é na situação com os gibeonitas, que foi um povo que percebeu que o povo de Israel ia tomar a terra toda, e foi muito sagaz, foi muito perspicaz, engendrou um plano mirabolante, chegou diante de Josué propondo uma aliança, e naquele momento o texto diz: Josué tomou decisão sem consultar a Deus. É o único deslize dele, é o único ponto que ele rateia. Que era o que Deus tinha avisado, né? E Deus tinha avisado para ele. Não façam aliança com outros povos. E, cara, só que é interessante assim, Josué ele vem sempre consultando Deus, Deus, e de repente naquele ponto, no calor da batalha, chegam 2 maltrapilhos lá, dizendo: não, a gente veio muito de longe fazer uma aliança. Eles não vinham de longe, eles vinham aqui da Fernando Osório. Eles vinham aqui da cidade alta, das terras altas, e propuseram uma aliança. E o texto diz: Josué, ele examinou as provas que os caras trouxeram, mas ele não consultou a Deus. Pelas provas que eram forjadas, Josué faz uma aliança. Quando ele descobre que ele foi enganado, ele se revolta. E Deus diz: cara, tu já fez aliança, tu vai ter que manter. Segura o rojão. Sim. Josué mantém a aliança de preservar a vida dos caras, mas eles se tornam escravos. Eles se tornam lenhadores e carregadores de água. É um povo inteiro que foi destinado a isso. Cortar madeira e carregar água para o povo de Israel em toda e qualquer situação. Sim. Fora isso, mano, toda a trajetória de Josué, ela é de um homem que está conduzindo o povo para uma terra prometida e que está sempre olhando para a lei. Por quê? Porque já no começo da vocação, já no começo do chamado, já no começo desse encargo que ele recebe de conduzir Israel, ele tem um encontro com Deus. E Deus diz para ele: ser firme, corajoso, para teres o zelo de agir, conforme todos os mandamentos da lei.
No verso 8, que o livro da lei, a Torá, esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Essa foi a conduta de Josué durante toda a vida dele. Sim. Toda a vida dele ele segue essa conduta. E aí tem alguns textos para a gente dar uma garimpada. Lê para nós então. Josué, capítulo 8, do verso 30 ao 35. Eu vou pegar o próximo para a gente adiantar. Josué 8, do 30 ao 35. Diz assim: Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual não se manejara instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel com seus anciãos, e os seus príncipes e os seus juízes, estavam um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles em frente ao monte Gerizim, e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. E isso que está acontecendo nesse momento é uma referência a Deuteronômio capítulo 28. O que Josué está fazendo é olhando Deuteronômio 28 e obedecendo. E o que dizia em Deuteronômio 28? Havia dois montes, Ebal e Gerizim, e o caminho pelo meio era o caminho pelo qual o povo de Israel deveria passar. Uhum. E durante essa trajetória ia ter um grupo de sacerdotes levitas sobre o monte Gerizim e um grupo de sacerdotes levitas sobre o monte Ebal. E o que eles estariam fazendo? O pessoal do monte Gerizim ia estar com as mãos estendidas sobre o povo de Israel, proclamando as bênçãos descritas em Deuteronômio 28. Uhum. O pessoal do monte Ebal ia estar da mesma forma, com as mãos estendidas sobre o povo de Israel, proclamando as maldições. Ah, mas eles estavam amaldiçoando o povo? Não. Porque as maldições, elas são condicionais, assim como as bênçãos são condicionais. Sim. E aqui é uma baita de uma treta que a gente pode já estar arrumando agora, mas sim, a bênção ela é condicional, as promessas elas são condicionais, tanto a Israel quanto a nós. Uhum. O amor de Deus não. O amor é incondicional, Deus nos ama incondicionalmente, isso está claro na Escritura. Mas a bênção, a aliança, Vamos manter a expressão. A bênção de Deus, ela é condicional. E a maldição também. Uhum. Então, a gente olha para Deuteronômio 28 e o texto diz: se vocês atentamente ouvirem a voz do Senhor seu Deus e a obedecerem, benditos serão nisso. E a lista é longa. Todavia, se vocês não derem ouvidos à minha lei, se vocês não obedecerem aos meus mandamentos, tenham certeza que vocês serão malditos. E é interessante um detalhe. A lista de maldição ela é muito maior. E a lista de maldição ela é profética. Porque existem pontos muito específicos das maldições que são proclamadas no Monte Ebal que vão se cumprir no tempo de Jeremias. Uhum. Então, muito do que Jeremias viu, que a gente citou há pouco lá em Lamentações, do povo, cara, uma desgraça, sabe? Israel reduzido a nada. Foram levados, os saudáveis, os fortes foram levados exilados e ficou para trás velhos, doentes, mulheres, crianças. As crianças que sobraram. Sim. Porque uma das maldições era essa. As mães, no desespero, por consequência da desobediência, as mães comeriam seus próprios filhos. E isso aconteceu com Israel. Uhum. Essas coisas ocorreram com Israel. Então o que Josué está fazendo é escrevendo no altar que ele constrói a lei de Moisés,
Os 5 primeiros livros, e deve ter demorado para escrever. Demorou. E que pedra, hein? E que caco de pedra. Ele deve ter escrito em várias pedras ao redor de um grande altar, né? Não é uma pedra só. Quando ele está fazendo isso, ele está fazendo em obediência, em concordância com aquilo que Moisés já tinha deixado. Uhum. E o povo está lá. O Monte Gerizim aqui, que é o Monte da Bênção, é o mesmo monte que a mulher samaritana em João 4 vai citar para Jesus. Ah, nossos pais dizem que devemos adorar no Monte Gerizim, vocês dizem que é em Jerusalém. É esse monte. É o monte onde as bênçãos foram proclamadas. Uhum. E o povo de Samaria, por ser um povo mestiço, acreditava que como aquele lugar foi um lugar de bênção no passado, hoje ele continuaria sendo sagrado e um lugar abençoador. Uhum. Isso é só curiosidade, não tem nada a ver com a nossa conversa. Vamos adiante. Josué 22, do 1 ao 5. Diz assim: Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés e lhes ordenou: vocês têm obedecido tudo o que Moisés, servo de Yahvé, vos ordenou, e tendes igualmente me atendido em tudo o que vos tenho orientado. Não abandonastes os vossos irmãos durante este longo tempo até o dia de hoje, cumprindo a observância, que é ler e obedecer. Sim. Cumprindo a observância do mandamento do Senhor vosso Deus. Agora, pois, Yahvé concedeu aos vossos irmãos a paz e o descanso que lhes havia prometido. Voltai, portanto, para casa, a terra da vossa propriedade, que Moisés, servo do Senhor, vos outorgou no outro lado do Jordão. Contudo, tenham o cuidado somente de pôr em prática diligentemente o quê? O mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos decretou. Amar a Yahvé, o vosso Deus, seguir sempre os seus caminhos, observar os seus mandamentos, apegando-vos a ele e servindo-o de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles voltaram às suas tendas. Aqui é a conversa que a gente teve agora há pouco. Como que vai ser promulgada, como que vai ser perpetuada a lei de Deus, olhando para a Escritura. Durante a invasão, ou durante a tomada da Terra Prometida, teve a passagem do Jordão. Uhum. E Josué foi o cara que fez isso, que liderou isso. Só que essas duas tribos e metade da tribo de Manassés, eles viram uma oportunidade. Antes da travessia do Jordão, tinha uma terra boa. E eles olharam aquela terra, fizeram conta e disse, cara, as 12 não cabe aqui, mas 2,5 dá, é uma terra boa. E eles foram e pediram para Josué, a gente quer ficar aqui, a gente não quer atravessar com vocês. Josué consulta a Deus, Deus permite que isso ocorra, mas existe uma condicionante, uma condicional, existe um se. Vocês podem permanecer nessa terra se vocês deixarem aqui mulheres e crianças, o acampamento de vocês, mas os homens de guerra vão atravessar, vão lutar com as outras 10 tribos e vão conquistar a terra. Vocês só voltam para cá depois que a terra estiver conquistada e pacificada. E eles aceitam o acordo. Esse trecho que a gente leu é o final disso, é o final dessa saga. Então, as tribos já estão colocadas, as tribos já têm seu território, e essas 2,5 agora vão voltar e vão atravessar o Jordão. A ida, Deus parou o Jordão. A volta, a gente não sabe como é que eles fizeram. Cara, e o que Josué diz para eles? Não, gurizada, estão liberados, ganhamos a guerra, pode ir. Não. Josué, ele tem uma preocupação. E a preocupação é a seguinte. Essas 9,5 que cruzaram o Jordão, tem a lei, tem os mandamentos, tem a história, eu vou estar com eles. Mas aquelas 2,5 não vão ter nada disso. E aí o Jordão vai fazer perder a ligação e o povo de Israel vai se dividir. Por isso ele dá essas orientações. Cara, vocês fizeram o que tinha que fazer, cumpriram o acordo, show. Mas tem um negócio. Cuidem para observar a lei. Se mantenham fiéis à lei. Obedeçam a lei de Moisés. Olhem. Então, é isso que a gente está lendo. Agora, pois, verso 4. Que Deus deu descanso aos seus irmãos. Voltem, portanto, para casa, a terra da vossa propriedade, que Moisés, servo do Senhor, vos deu
do outro lado do Jordão. Contudo, verso 5, tenham o cuidado somente de pôr em prática diligentemente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos decretou. E que lei é essa? Amem o Senhor vosso Deus, sigam sempre os seus caminhos, observem os mandamentos, apeguem-se a ele, servindo de todo o coração e de toda a alma. Esse é o resumão que Josué faz, do resumão que Moisés fez em Deuteronômio, mas o objetivo é esse, para que as 9 tribos e meia que cruzaram o Jordão continuassem crendo e obedecendo e servindo ao mesmo Deus que essas 2 tribos e meia que voltaram, a gente não sabe como, mas que voltaram, elas também não perdessem esse contato, para que o povo não fosse dividido. Por isso eu gosto muito de Josué, cara. Porque ele podia... Cara, acabou a guerra, gurizada. Abraço. Aquele abraço. Não. Ele está preocupado que essas 2 tribos e meia não percam o contato com Deus. Não deixem de servir a Deus. Não deixem de obedecer a Deus. Isso é, quem sabe, o que a gente está tentando fazer aqui, né? Sim. É que vocês não percam esse contato, que a gente não perca esse contato com aquilo que Deus tem para nós. E é legal que ele vem... a gente vai ler, tem essas passagens... esse mandamento ele vem sendo literalmente perpetuado, né? Sim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua Sim. força, entendimento e alma. Então, começou lá em Êxodo, a primeira menção mais específica, depois vem Deuteronômio, agora Josué vai citar, depois os fariseus vão perguntar para Jesus, Jesus vai citar também. Então, isso é extremo, essa atitude de Moisés de perpetuar, de inculcar, né, ele entendeu. Não se trata só, claro, nosso objetivo primário é perpetuar dentro de casa, né, na nossa família, nos nossos filhos, mas também para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que a gente tem contato. Né? Então, como tu falou, Josué podia... Valeu, pessoal. Obrigado pela vitória. Obrigado pela vitória, valeu pela espada, vamos para casa. Mas não, ele deixou essa preocupação porque ele viu um caminho de maldição. E ali ele estava vendo o início, talvez, ou uma parte do caminho da bênção. Que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó, né, e se cumprir naquela geração. Então, esse inculcar, né, que Moisés falou lá em Deuteronômio, ele é muito presente. Assim como também o dia e noite. Né? A gente viu Deus dizendo ali para Josué, né, meditarás na lei de dia e de noite. Moisés já tinha dito pro rei, né, se Israel escolhesse um rei, que era para ele ter uma cópia do livro da lei e meditar de dia e de noite, né, em Deuteronômio 17. Excelente. E a gente vai ler mais uns textos ali na frente, né, Sim. que vão também seguir isso, sabe? Essa importância da gente ter o contato diário, meditar, questionar a Bíblia. A gente fala de pensamento para questionar, sabe? Aprender perguntando. Pô, o que essa palavra quer dizer? Né? Quem é esse cara? Que lugar é esse? Né? Por que Deus fez isso? Né? Por que Deus... Até vou te devolver a bola te fazendo uma pergunta. Por que Deus exigia... exigia não, mas instruía e exigia a obediência do povo? Ele é um cara... emburrado, se não fizer o que eu quero, vou levar a bola para casa e acabou o futebol. Carente, mal-humorado, tá com tédio. Por que Deus sempre exigia a obediência do povo dele e exige até hoje, né? Eu tô lendo um livro, esse eu não vou citar o autor. Cara, mas é um livro muito bom. O que ele faz, tá? O que o autor tá fazendo? Ele tá olhando para Jesus e ele está olhando para Deus do ponto de vista da psicologia. E ele se faz essa pergunta que tu fez. Por que Deus exige ser amado? Por que Deus... Por que Jesus disse que o mandamento mais importante é amar Deus? E esse mandamento veio do próprio Deus. Então, tipo assim, é Deus dizendo, me amem. Sim. Sabe? Sim. No ponto de vista dele, é porque Deus está em isolamento psíquico. Ele é Deus, ele está num lugar que só tem ele não tem um outro Deus para bater papo, e ele está num momento de isolamento psíquico, e por isso ele exige da sua criação esse amor para o preenchimento de lacunas psíquicas. Cara, o livro é muito bom, embora a tua cara tu já te apavorou. Mas então,
discordo, e ele mesmo diz no livro, nesse ponto, muitas pessoas do meio teológico já discordaram de mim. Uhum. E aí eu anotei, eu também. Deus não é carente. O problema de Deus não está na carência, não está em lacunas psíquicas que precisam ser preenchidas. Não. Deus, ele é tudo em todos. Jesus é tudo em todos. Deus é plenamente capaz de viver sozinho e, cara, se tu não sabe viver sozinho, tem alguma coisa para resolver, é bom estar sozinho. Não é bom que o homem viva só, viver para sempre. Mas é sempre bom o homem ter um tempo sozinho para colocar a cabeça no lugar. Bom. Respondendo a pergunta, não é carência, não é nada. É simplesmente que Deus criou. E ele exige esse amor reverente porque ele sabe o poder que ele tem e ele sabe que a lei que ele deu vai resultar em bênção decorrente do amor e da obediência. O povo que ama, o povo que obedece ao seu Deus, será abençoado. E é isso que Deus quer. É por isso que ele vai falar a Jeremias, eu sei muito bem os planos que eu tenho sobre vocês. E são planos de paz e não de maldição. São planos de bênção, não de destruição. É por isso, Deus, ele exige, ele requer de nós esse amor, esse temor reverente, porque ele nos criou. Pedro vai dizer, porque somos dele. Paulo, citando pensadores gregos, ele vai dizer, porque somos criação dele, somos feitura dele, sim, somos imagem e semelhança dele. Então, por isso Deus exige de nós esse amor e essa obediência, esse temor, esse medo, esse amor reverente. Ele nos criou e, tendo nos criado, ele espera ser amado e obedecido. Eu nem criei, eu gerei, eu concebi a Raquel, a minha filha. Mas, como pai, eu espero que ela me ame, eu espero que ela me obedeça, eu espero que ela tenha esse amor reverente por mim. E a gente está chegando numa fase difícil da adolescência e às vezes vem umas respostinhas, mas eu continuo esperando. Amor, obediência, respeito. Assim é com Deus, guardadas as devidas proporções. Sim. Deus é muito maior, Deus é muito mais poderoso. O máximo que eu posso fazer com a desobediência é ficar chateado ou privar de algo, botar de castigo. Cara, se Deus trancar o meu duto diário, eu caio morto agora. Sim. Entende? É o que o salmista vai entender. Todos esperam de Deus, que lhes dê o alimento em tempo oportuno. Dando-o tu, os homens se enchem, saciam-se de bens. Agora, quando tu fechas as mãos, os homens entram em desespero. Se lhes tiras o ar, eles caem e morrem. Por isso Deus deve ser amado, por isso Deus deve ser temido, por isso Deus deve ser reverenciado. Porque Ele é Deus, porque Ele é grande e porque na obediência existe bênção. Na obediência existe provisão. Na obediência, no amor e acima de tudo, na obediência, no amor, na reverência, existe relação. Deus, ele quer se relacionar conosco, não por carência, como diz o autor. Ele quer se relacionar conosco por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por isso ele quer se relacionar com a gente. Sim. Boa. Depois passa o nome do livro para eu usar para fazer churrasco. Não faz assim. Fogo. Eu vou, inclusive, te emprestar depois que eu terminar de ler. Não tem necessidade nenhuma. Vamos adiante? Vamos. Josué 23, a gente leu agora o 22, vamos ler agora o 23, do 1 ao 6. Pode ler e eu já pego o próximo. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, seus anciãos, seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: Já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor, vosso Deus, a todas essas gerações por causa de vós, porque o Senhor, vosso Deus, é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado umas às outras, desde o Jordão até o Mar Grande para o pôr do sol. O Senhor, vosso Deus, as afastará de vós e,
as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. A King James é a minha queridinha. Diz assim, no finalzinho do verso 6, sem vos permitir desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. A ideia aqui é perpetuar de novo. Então, Josué já está avançado em idade, ele mesmo diz. Sim. Isso aqui não é crítica racial, não é não é crítica contra idosos, não é nada disso aí, mas ele já está dizendo, tô velho, tô em final de carreira, em seguida eu vou morrer. Todos vocês viram o que aconteceu, como Deus nos entregou, eu cumpri a minha missão, a terra já foi distribuída, ainda tem meia dúzia de povos aí para a gente repelir, para a gente liquidar, mas cuidem de uma coisa, e ele está falando pro presbitério, né? Ele está falando para os caras que seriam os governantes, os caras que iriam continuar cuidando do povo no lugar dele. E ele diz, esforçai-vos, pois, muitíssimo, para guardar e cumprir tudo que está escrito no livro da Torá. Uhum. De novo, ele está olhando para o que Moisés escreveu e ele está dizendo, obedeçam. Sigam o que está escrito aqui. Não se esqueçam disso, porque ele tem essa preocupação. E, cara, acredito que todo bom líder tem essa preocupação. Uhum. De que o ensino se mantenha puro, o ensino se mantenha imaculado. A gente conversou, acho que no episódio anterior, desse zelo que Pedro tinha, que Paulo tinha, que os escritores do Novo Testamento tinham de toda hora apontar para Jesus e dizer, mantenham-se fiéis ao que vocês aprenderam. Paulo vai dizer, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, vos ensinei. Pedro vai dizer, vocês devem olhar para trás, vocês devem atentar com cuidado para o que os profetas disseram. É o que Josué já está fazendo aqui. Ele está dizendo para esses futuros líderes, assim que eu morrer, vocês têm que ter uma preocupação, obedeçam a lei. Sigam a lei para que tudo dê certo. Por quê? Porque ele já tinha em mente as maldições. Porque ele lembrava. E por que ele lembrava? Porque ele meditava dia e noite. E ele vai repetir, como tu disse, essa expressão. Sem vos permitir desviardes para a direita nem para a esquerda. Direita, esquerda, dia e noite. Tem sempre esses paradoxos, né? Sempre essas antíteses. Uhum. É necessário esse cuidado, é necessário esse zelo, e existiu no coração de Moisés, existiu no coração de Josué, existia no coração dos escritores do Velho Testamento e do Novo também, e hoje tem que existir no nosso coração. Sim. Que a próxima geração não se perca, que a próxima geração não esqueça daquilo que nós recebemos, daquilo que nós conquistamos, né, enquanto conhecimento teológico. Esse é o esforço de Josué. Agora, tem um texto que é longo, mas vale muito a pena a gente ler. Vou tentar ser o mais breve possível. Josué 24, o último capítulo do livro. Josué faz a renovação da aliança e tem muita coisa boa aqui. O que Josué está fazendo? Repetindo o que Moisés fez. Ele está no final da carreira, sentado no pé do monte, fazendo o resumão de toda a trajetória. Uhum. Moisés fez isso em Deuteronômio, Josué está fazendo isso no livro dele. Boa. E diz assim, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou todos os anciãos, autoridades, líderes, juízes e oficiais de Israel, que se colocaram ordenadamente na presença de Deus. Então declarou Josué a todo o povo, assim diz o Deus de Israel, há muito tempo, além do rio Eufrates, viviam vossos antepassados, onde cultuavam e serviam a outros deuses, inclusive Terá, pai de Abraão e pai de Naor. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Multipliquei a sua descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em herança os montes de Seir, todavia, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Mais tarde, enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com pragas e prodígios com os quais castiguei aquele povo, e em seguida
vos fiz sair de lá. Eu libertei, portanto, vossos pais e os tirei do meio do Egito e os conduzi até o litoral do Mar Vermelho. Os egípcios decidiram perseguir vossos pais com carros e guerreiros até o Mar dos Juncos, o Mar Vermelho. Contudo, vossos pais clamaram a minha pessoa, e eu coloquei uma nuvem negra e espessa entre vós e os egípcios, fiz o mar voltar-se sobre aquele exército e os cobriu a todos. Vós presenciastes e vistes com os próprios olhos tudo o que eu realizei no Egito, e depois de todos esses acontecimentos, habitastes no deserto por longo tempo. Daí, eu vos fiz adentrar a terra dos amorreus que viviam além do Jordão. Eles vos fizeram guerra e eu os entreguei nas vossas mãos, e assim tomastes posse da sua terra, pois os destruí diante de vós. Levantou-se então Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, para guerrear contra Israel, e mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar uma maldição sobre vós. Eu, no entanto, não dei ouvidos a Balaão, e ele teve que vos abençoar, e eu, pessoalmente, vos salvei de sua mão. Em seguida, atravessastes o rio Jordão para chegar a Jericó. Mas os habitantes de Jericó vos fizeram guerra. Os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Contudo, eu os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespas diante de vós, que apavoravam e expulsaram da vossa presença os 2 reis amorreus. Vitória que não deves nem a tua espada, nem ao teu arco. Dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho para cultivar, cidades que não edificastes e nas quais estáis hoje morando, vinhas e olivais que não plantastes e dos quais comeis com fartura hoje. Agora, portanto, abre parênteses aqui, só nesses 13 versos, Josué resumiu de Gênesis, né? Ele fala de Abraão, então de Gênesis a Josué, ao próprio livro dele. Sim. Ele já fez esse resumão. Agora, portanto, verso 14. Temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio no Egito, e servi de coração a Yahvé. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Todavia, eu e minha casa, é Josué quem está falando, sim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diante disso, o povo unânime respondeu, longe de nós abandonarmos Yahvé para servirmos outros deuses. O eterno nosso Deus é aquele que nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão, que fez estes sinais portentosos diante dos nossos próprios olhos e nos guardou por todo o caminho que percorremos e por entre todos os povos através dos quais passamos. E Yahvé, pessoalmente, expulsou de diante de nós todos os povos pagãos, bem como os amorreus que habitavam a terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Declarou então Josué a todo o povo reunido. Vocês não podem servir a Yahvé, pois Ele é um Deus santo, um Deus zeloso e ciumento, que a gente conversou antes, mais cedo fora da câmera, que de forma alguma perdoará a vossa rejeição, nem as vossas iniquidades e pecados. Se, condicionante, se abandonardes a Deus, o Senhor, e cultuardes aos deuses dos pagãos, Ele se voltará contra vós e vos castigará, mesmo depois de ter sido misericordioso e generoso para convosco, Ele vos fará grande mal e os exterminará da terra. Contudo, o povo todo declarou diante de Josué, não, é a Yahvé que queremos servir. Afirmou então Josué diante de toda a congregação. Sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes a Yahvé para adorar e servir. Responderam em uníssono, sim, somos testemunhas. Então Josué ordenou-lhes, lançai fora, pois, todos os deuses e ídolos estrangeiros que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração exclusivamente para Yahvé, o Deus de Israel.
E todo o povo declarou diante de Josué: ao Senhor, o Eterno, nosso Deus, serviremos. Abre um grifo bem grande a última frase. E somente a sua palavra obedeceremos. A sua palavra na cabeça deles é o Pentateuco, é a lei de Moisés. Verso 25. Naquele mesmo dia, Josué firmou um pacto com o povo em Siquém e lhe enumerou mandamentos, regulamentos e leis. Perdão. Josué escreveu estas palavras no livro da Torá, da lei de Deus. Depois ergueu uma grande rocha ali, debaixo do grande carvalho, conhecida árvore sagrada que fica próxima ao santuário de Yahvé. Josué está na finaleira da vida. E ele deixa claro: vocês podem escolher hoje se vocês querem aliança com Deus ou não. Eu e minha casa serviremos a Deus. O povo diz: nós queremos. Cara, vocês não têm condição. Não vai dar, não. Ele faz toda a propaganda. E os caras: não, nós compramos a ideia. Não, vocês não têm chance. Uhum. Por que eles não tinham chance? Na cabeça de Josué, e isso talvez ajude a gente a entender até a responder melhor a tua pergunta. Verso 19. Porque Deus é um Deus santo, zeloso e ciumento. Ah, Deus tem ciúme? Que sentimento pequeno, né? Esse ciúme fala de um amor incondicional, fala de um desejo sem medida que a gente não consegue nem mensurar. Esse amor, ele nos quer para si. Deus quer o seu povo única e exclusivamente para si. Jesus vai deixar isso claro, dizendo que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a qualquer outra coisa. Agora, Deus e mais um, não tem como. Uhum. Ele é exclusivo, ele é santo, zeloso e ciumento. E Josué, cara, talvez até pelo entendimento que ele tinha da lei, e talvez pensando bem nas maldições, ele tenha percebido: esse povo vai se desviar. Deus está sendo muito específico nessas maldições. Tem muita ênfase na lei de Moisés sobre o desviar-se para a idolatria. Talvez Josué tenha entendido isso, e quando ele diz essas coisas, ele não está dizendo para o povo: não queiram servir a Deus, não. Ele está dizendo: cara, se vocês querem mesmo, tem que ser de verdade. Sim. Vocês têm que se agarrar a Deus com firmeza. É o que Paulo vai falar nas cartas, né? Vocês precisam se apegar firmemente ao Senhor, se apegar firmemente à doutrina de Jesus. E é o fim da carreira de Josué. Ele está finalizando a carreira dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele faz o povo renovar essa aliança. Verso... Vamos ler aí para mim, que eu já estou cansado. 27 e 28, tem um negócio legal aí. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mentais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Esta pedra será um testemunho perpétuo. Ele edifica mais um altar, uma pedra tosca, uma pedra bruta, né? Uhum. Por quê? Porque ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos dirigiu. Ela ouviu todo esse argumento, toda essa narrativa que Josué fez. Ela ouviu o povo dizendo que não, que vai servir a Deus. E é um desfecho muito lindo, né, cara? É um desfecho muito bonito da história de Josué. O cara que só tem uma falha registrada, que é lá a história dos gibeonitas. Uhum. E ele está encerrando a carreira deixando o povo encaminhado. Deixou o povo aliançado com Deus. Ao menos eles disseram que seguiriam, e ele já não tem mais idade, ele já não tem mais, quem sabe, força física para administrar o cuidado de todo o povo. Israel serviu a Yahvé, verso 31. Israel serviu a Yahvé durante toda a vida de Josué e durante toda a vida dos anciãos e líderes israelitas que sobreviveram a Josué e que haviam conhecido todas as realizações que Yahvé produziu em benefício de todo o povo de Israel. É o desfecho de uma história que eu gosto muito, eu acho muito interessante. Josué, ele é o cara, mano. Jesus é o cara da Bíblia, mas Josué é um cara importante assim na narrativa. Boa.
Cara, tirando o contexto religioso, tá? A gente vê Josué dando ênfase para aquele povo tirar os deuses dos pais do meio deles. E aí sim, tirando do contexto religioso, quais os deuses modernos, digamos assim, no século XXI, que uma pessoa pode ter? Tirando do contexto assim de outras religiões, né? Que a gente não tem por que entrar muito no mérito, mas a gente às vezes muito se atrela, né? A estátuas, a templos, a coisa do tipo. Quais os deuses do século XXI que podem ocupar o lugar de Deus? Alguém escreve um livro que eu nunca li e não sei, mas já ouvi falar, e ele fala exatamente sobre isso. São 3. Dinheiro, poder e sexo. Jesus vai citar Mamon, né? Que é o deus assírio da riqueza. E Jesus usa ele como persona, como figura do dinheiro. Cita ele assim, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Algumas Bíblias já traduzem Mamon direto, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Dinheiro é ruim? Não. Dinheiro não é ruim. Inclusive aqui vai estar o nosso Pix, brincadeira. Vai ter o QR Code? Não, não vai ter nada. Dinheiro não é ruim, porém Paulo deixa um aviso. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O desejo desenfreado, colocar o dinheiro como o alvo absoluto da vida, o alvo absoluto da conquista da existência. Esse é um problema grande. Paulo chama de raiz de todos, não é de alguns males, é de todos os males. Poder, o desejo desenfreado por poder. É um Deus muito forte. E hoje a gente pode, talvez, substituir a palavra poder por influência, fama, sucesso. Todo mundo quer ter milhões de views, milhões de likes, todo mundo quer viver de YouTube, todo mundo quer viver de internet. Por quê? Porque tem fama envolvida, tem influência, né? A gente tem os chamados influenciadores digitais. O próprio termo já liga um alerta de que a gente tem que estar atento a isso, porque o cara, que nem a gente comentou, acho, no último episódio, talvez, ou conversou em paralelo, passando lá no Instagram, e daqui a pouco um guri, cara, o guri deve ter 17 anos, e o guri falando sobre arrecadação, não, porque para ganhar dinheiro tem que fazer isso, isso e aquilo. Cara, ele tem metade da minha idade, talvez, ele deve ser muito mais rico do que eu, mas, cara, esse piano não passou por metade das coisas que eu passei, ele nunca quebrou, ele nunca foi demitido do nada, e ele quer me ensinar a ser rico. Não, vai viver um pouquinho. Mas ele é um influenciador digital, e as pessoas buscam nele chaves, né? O pessoal usa muito a expressão hoje, não, vou te dar uma chave. Buscam essas chaves, essas fórmulas mágicas para o sucesso. Poder. Terceiro, sexo. Sexo é uma coisa que está muito em alta, mano. Muito em alta. A gente vê a banalização do sexo na música, a gente vê a banalização do sexo em programas de TV, a gente vê a banalização do sexo na cultura pop, a gente vê a banalização do sexo até na literatura atual. E é terrível porque está cada vez mais cedo. Se a preocupação dos meus pais era a sexualização dos adolescentes, a minha preocupação hoje é a sexualização de criança. A gente tem criança de 4, 5 anos dançando funk, que está falando as palavras mais baixas possíveis, e a criança está ali com 4, 5 anos rebolando até o chão, como se estivesse no momento do ato sexual. Então isso banalizou demais. Se a preocupação dos meus pais era mandar eu desligar a TV domingo de tarde, porque estava dando a banheira do Gugu, cara... Entregou a idade. 90ista. O que a gente deixa hoje para jovens, adolescentes e até crianças que têm acesso à internet na palma da mão e que pode acessar qualquer tipo de conteúdo. Sim. Entende? Então, esse é um Deus da atualidade. Dinheiro, poder, aqui a gente troca por fama, influência, sexo. Internet é um problema, ainda que, assim como o dinheiro, não é o dinheiro que é o problema, é o amor a ele, assim também a internet. A internet é uma baita ferramenta. A gente está usando ela como ferramenta para simplificar o pensamento bíblico. É o que a gente está fazendo aqui. Porém,
se mal usada, essa ferramenta se torna um problema. Sim. Eu vi alguém falando ontem sobre depressão e como o uso desenfreado da internet levava ele cada vez mais fundo nessa depressão. O próprio livro do psicólogo ali que eu estou lendo, falando de um menino que, pessoalmente, era um cara introvertido, não se comunicava, não falava com ninguém. Na internet ele cria uma persona, ele cria um personagem, e esse personagem é desinibido, é viril, é valente, é um grande conquistador, é um cara que faz tudo e tudo que ele faz dá certo. Pessoalmente, no dia a dia, ele volta a ser aquele cara introspectivo, ferido, depressivo. A internet tem esse poder e é uma ferramenta que, se não bem utilizada, se torna um Deus muito perigoso que a gente tem que cuidar. Boa. E é esses Deus hoje que a gente precisa ter esse cuidado, né? Que Josué alertou. As bênçãos, o que fazer, Sim. Né? Precisa ser perpetuado. Sim. E o que não fazer também precisa. Sim. Né? Ser perpetuado. Assim como mandou se livrar daqueles deuses, a gente precisa ter cuidado com essas coisas que não são deuses sempre, sim, mas podem se tornar deuses, né, pra sim. gente. Bom, então a gente concluiu até a trajetória de Josué. Sim. Agora a gente vai para a próxima etapa da nossa linha do tempo, que aí é o troço... Ah, cara, esse é o... degringola. É o trecho talvez mais terrível da Bíblia. A tomada de Jerusalém é horrorosa também, ruim. Mas Juízes é um trecho muito ruim. Vamos lá, livro seguinte, algumas páginas para frente aí. Juízes capítulo 2. É grande pra caramba e tu vai ler essa aí. Tá. Te vira. 2, do 1 ao 23. Ah, por que ler texto tão comprido? Primeiro, a gente não tem pressa. Os dois estão de... Ele está de férias, eu estou de folga. Sim. E a gente tem tempo. Segundo, para que vocês tenham o contexto. A gente não quer aqui falar nada fora de contexto e a gente não quer aqui inventar moda. Não, a gente quer abrir a Bíblia e colocar na mesa. Então vamos lá. Terceiro, né? O nome do podcast é Biblicamente, não é Zacamente, nem Piadamente. Excelente. Então vai ter Bíblia. Exatamente. O pressuposto básico é esse. Juízes. Nesse momento histórico, Josué morreu. O povo de Israel, como a gente leu, se manteve fiel enquanto a geração de líderes de Josué viveu. Quando eles morreram, vem esse período, o período dos juízes. E aí a gente vai ler esse texto. Capítulo 2, do verso 1 ao 23. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis alianças com os moradores dessa terra. Antes, derribarei os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também disse: Não os expulsarei diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Ele começa fazendo mais ou menos a retrospectiva que Moisés, né, fez vindo lá do Egito, lá que a gente viu em Deuteronômio. Ele segue aqui. Lembrando que esse ele é o anjo do Senhor, né? Sim, o anjo do Senhor. O anjo com A maiúsculo no anjo, os teólogos vão chamar de teofania, é uma aparição possível, né? Uma possível aparição de Cristo. O Cristo, então, aparece e comunica essas coisas. Não é um anjo qualquer, não é um mensageiro. Tem algumas vezes que vai aparecer essa expressão. Outro detalhe é que aí no finalzinho do verso 5, quando fala, por este motivo chamaram ao lugar de Boquim. A King James já vai trazer o comentário, que significa pranteadores. Aquele que chora, aquele que pranteia por algo. Vamos seguir ainda no Juízes 2, a partir de 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias
dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, né? Morreu, né? Sim. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor dele, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espolhadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante aos seus gemidos, por causa dos que apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação de seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Para, por elas, pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Cara, esse é um dos textos mais tristes, talvez, aí da Bíblia. E é o resumo, né? Uhum. Então a gente, já no início do livro, parece que o escritor está fazendo o resumo do que vem pela frente. Se a gente lê o livro de Juízes, a gente vai ver isso. Deus levanta um juiz, esse juiz liberta o povo da opressão, tem a Malequita na volta, tem Filisteu na volta, e a gente tem vários juízes famosos que são citados, inclusive, lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. Só que quando esse juiz, levantado por Deus, morre, o povo desvia. Deus levanta outro juiz, o cara morre, o povo desvia, e fica... É o livro inteiro nesse vai e vem, é o livro inteiro nessa inconstância. Esse é o resumo do livro. O livro acaba com uma frase que, para mim, é a segunda mais triste da Bíblia, só perde para a frase que se refere a Sansão. Quando, depois de ter os cabelos cortados por causa de uma brincadeirinha que ele estava fazendo com uma mulher com a qual ele não deveria se relacionar, o texto diz que quando ele acorda e vai tentar ir contra os filisteus, ele percebe que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Essa é horrível, cara. Essa é uma frase terrível da gente ler. Mas a última frase do livro de Juízes é também tenebrosa e vale a pena. É Juízes 21, né? Sim. 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Que é o cenário que a gente está vivendo hoje. Sim. Em todo o campo. Uhum. Cada um faz o que bem entende da vida pública, cada um faz o que bem entende da vida religiosa, até no nosso meio. No meio cristão, cada um crê no que quer e
e cria uma regra em cima da experiência. Uma coisa que a gente vai talvez um dia falar bastante aqui é o seguinte: experiência não cria doutrina. Uhum. A doutrina já está criada, a doutrina é a escritura. Essa é a importância da escritura. Experiências vêm e vão, existem diversas, e a gente não vai criar nenhuma doutrina em cima de experiência pessoal. Só que a gente vê isso. Cada um vive como quer, cada um faz o que convém, o que acha melhor. Sim. Isso aqui vem muito de encontro com aquela ideia de que tudo é relativo. Uhum. Eu acho que casamento é dessa maneira, eu me sinto bem fazendo dessa maneira, eu vou levar dessa maneira. Eu acho que família é desse jeito, eu vou levar desse jeito, e é assim que eu vou fazer e vou passar para frente. Só que a lei de Deus, ela serve para proteger também. Uhum. Deus estabeleceu leis, criou o universo e sustenta o universo, e ele estabeleceu leis e nos deu leis também para nos proteger. Ele é um Deus justo. Ele não vai fechar os olhos e deixar impune. Ele é um Senhor justo. E ele dá essas leis para nos proteger da condenação, nos proteger de nós mesmos. Sim. Né? Mas fala, é um monte de coisa para obedecer, mas isso não é desculpa. O Éden tinha só uma regra. Só uma. Só uma. Era só não comer numa árvore. Sabe? E foi quebrado. Então, quer dizer, a gente a nossa cobiça, se não controlada pela ação do Espírito Santo, ela nos leva a isso. E aqui talvez é o ápice. É um povo levado todo ele pela sua cobiça. Sim. E o resultado é ultrajante, é um horror, triste, decadente. Porque por mais que seja algo próspero, seja algo grande, a pior coisa que a gente tem é ficar longe do Senhor, ter o Espírito dele retirado ou nunca ter tido comunhão com ele. Estar à mercê de si próprio, né? É o que Paulo vai falar, servos do próprio vento. Sim. Né? Então, realmente, essa daqui é uma das frases mais tristes e iniciou com uma coisa simples, que foi o mesmo erro lá de Gênesis. Deixou de ouvir, levar em conta aquilo que Deus falou. Só tinha uma lei. Deixaram de lado e obedeceram à própria vontade, à própria cobiça. Isso aí. Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast. Muito obrigado por assistir o episódio até aqui. A gente espera que ele tenha acrescentado a tua vida de fé. Eu tô aqui só para avisar que vai ter uma próxima parte desse episódio, então fica ligado nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Spotify, já segue a gente lá, ativa o sininho e tudo aquilo que envolve a rede social e fica de olho que nos próximos dias a gente vai postar a próxima parte. Aquele abraço!